A masculinidade é um assunto que ainda envolve muitos tabus. No caso do homem preto, então, o recorte é ainda mais complexo. Ser negro no Brasil é conviver com estereótipos que envolvem gênero, raça e classe social, pois todas as relações de poder influenciam na formação da identidade individual. A resistência em cuidar da própria saúde, a paternidade, a objetificação do corpo e as profissões estigmatizadas, tudo isso e muito mais será discutido aqui hoje, no Estação Livre. Eu decidi ser um pai presente com 13 anos de idade, que foi quando eu entendi a ausência do meu pai. Meus amigos foram descobrir que eu estava fazendo um curso de cabeleireiro depois de muito tempo, porque eu não queria falar que eu estava fazendo um curso de cabeleireiro, mexendo com boneca na escola. Verdades difíceis de lidar são as que doem mais. Mulheres, assim, meio que quando verem eu falar de sentimento, tal de se decepcionar, porque estavam esperando o tempo inteiro só aquela potência. Acho que também já passou também do tempo também, né, cara, da cara feia, da cara de mal. Acho que no início eu precisava desses componentes para impor o que eu queria, sabe? Para impor o respeito que eu precisava ter. É natural, não pega nada. Pra mim, no médico, eu tinha que estar mal. Mal mesmo. Tanto que quando eu fui, mesmo com dor de cabeça, já 2 dias, foi que eu tava no extremo. Tem pouco homem na educação infantil. É uma estruturação do machismo da nossa sociedade, né? E para falar sobre os tabus e as complexidades da masculinidade, a gente recebe aqui o psicólogo Pedro Pires e o antropólogo social Vini Rodrigues. Boa noite, Vini. Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo bem. E você, Pedro? Boa noite. Boa noite, Cris. Que maravilha. Vini, as principais vítimas do machismo são as mulheres. Mas os homens também precisam ser vistos como vítimas, né? Então, Cris, os homens também, né? Eles também, não sei se vítimas é a palavra exata, mas eles também sofrem com o machismo, né? Porque o machismo afeta de formas diferentes os grupos masculinos e femininos. A gente pode pensar, por exemplo, que para os homens existe um modelo de masculinidade a ser seguida, né? Que hoje em dia tem se falado muito da tal masculinidade tóxica, que talvez a gente possa entender como esse modelo de como um homem deve ou não se portar. Isso, na maioria das vezes, não cabe na realidade dos homens, né? Das pessoas, dos indivíduos. E, além de tudo, esse modelo ele está muito vinculado com práticas de masculinidades que são violentas, né? Porque o universo masculino, ele traz uma violência que é construída, né, dentro dessa cultura de gênero da qual a gente está imerso aí e muitas vezes a gente não percebe. E essa cultura de violência, ela acaba influenciando a relação entre esses próprios homens, ela vai gerar ansiedade, vai gerar uma série de problemas por causa dessa dificuldade do alcance desse modelo de masculinidade que é hegemônico. Então, com certeza, o machismo também afeta muito os homens. Também afeta os homens, né? Pedro, quando a gente fala dos homens, acho que é importante da gente dizer de que homens nós estamos falando, porque a questão de raça e de gênero também atravessa esse grupo. É isso mesmo? Sim, é fundamental pensar isso, né? Porque quando a gente pensa esse mundo que a gente vive, né, ele é construído e pensado para os homens brancos, né? Então, os homens negros, eles nem existem e a gente for pensar as masculinidades trans também não são consideradas como ser humano. Então, para a gente poder pensar, né, uma masculinidade que, né, abarque, né, todos essa diversidade, a gente precisa pensar de que lugar que a gente vem, né? Então, pensar nas nossas histórias, né, os nossos caminhos e trajetos e como que essa sociedade se sustenta, né? A partir desses estereótipos que não dão conta, né, da nossa vivência, né, e da nossa experiência do dia a dia, é fundamental para a gente começar a pensar sobre esse tema, que gênero, raça, classe esteja no pilar, né, do diálogo a respeito desse tema. Exatamente. A herança de um sistema estrutural e machista desenha as relações entre pais e filhos. A troca de experiências entre famílias pelas redes sociais tem ajudado a construir novos hábitos de cuidados.
O coletivo Pais Presentes é um dos espaços onde essa quebra de rotina é compartilhada e colocada à prova. O afeto é um tema constante entre os homens que querem abraçar a paternidade. Epa, rei, oiá, oiá, epa, rei. Ele que cozinha em casa, ele que assim, cuida da maior parte da limpeza da casa é ele que lava a roupa, ele faz tudo. Você tem a sorte que... Eu vejo diferencial nele como pai é que ele se preocupa muito em estar presente na vida das meninas e de uma forma que agregue. E esse papel que ele faz hoje, isso de conversar, isso de tratar de uma forma respeitosa, de ensinar que não é não, que sim é sim, que elas têm poder sobre o corpo delas e tal, eu acho que vai fazer toda a diferença na vida delas. Eu decidi ser um pai presente com 13 anos de idade, que foi quando eu entendi a ausência do meu pai. Abença minha mãe, abença meu pai, a luta de vocês que me fez um samurai. É uma paternidade ativa, é aquela que cria, aquela que educa, aquela que se compromete. Se a gente não tivesse essa troca, se ele não tivesse presente, eu não ia conseguir fazer metade das coisas que eu faço. E eu sei que eu, como uma mulher preta de 29 anos, consegui estar no ponto que eu estou como profissional, assim, se não fosse ele, não rolaria. Falar de afeto com homens pretos é um caminho muito longo. Nós fomos afastados, retirados da parentalidade como se era executado em África, né? Quando nós fomos sequestrados e nosso povo foi trazido para esse lugar. Então, quando nós passamos a ser reprodutores e não pudemos exercer paternidade, nós entramos num sofrimento psíquico. E daí foi ladeira abaixo. Hoje nós vivemos a consequência disso, porém, tá rolando um movimento muito presente. Eu e minha família passamos a produzir conteúdos falando de como nós passamos uma educação afrocentrada para as nossas meninas, uma comunicação não violenta, né? Foi quando o coletivo me convidou nossa família para escrever toda sexta-feira lá para eles. Os homens tendem, né? A gente tenta se abrir melhor quando a gente se sente seguro num espaço. E assim nasceu, né? A partir dessa pergunta minha, quem conhece um pai preto presente, nasceu esse grupo de, inicialmente, de pais, mas com as nossas trocas e vivências, as mulheres que acompanham a vida desses homens se interessaram também. Eu e a minha esposa, nós falamos que nós criamos crianças para mudar a história do nosso país. Nós criamos mulheres para mudar a história do nosso país. Para que nosso país saia desse lugar de vergonha, sabe? Desse lugar de vexame. Tá na educação dessas crianças, mas principalmente de mulheres pretas que tenham consciência racial, consciência social e que não sejam podadas. Muito bacana essa reportagem. A gente tomou um cuidado muito grande para não superestimar essa posição desse pai que é presente, porque isso deveria ser o dado, estabelecido, né? Esse homem presente dentro de casa. E aí, Vini, eu fico pensando, num país onde mais de 5 milhões de crianças não têm o registro do pai no documento. Essa reportagem começa numa fala de eu decidi ser um pai presente justamente pela ausência do meu pai. O quanto essa ausência paterna atinge a nossa população e principalmente a população negra e masculina? Bom, a ausência paterna ela é um dado muito comum entre a população negra por diversos motivos, né? Que vão de motivos relacionados à própria condição psicológica desses homens, mas também as condições estruturais da sociedade. Então, por exemplo, a gente sabe, né, que entre a população negra existe uma distribuição aí desigual da violência comparado com a população branca, principalmente da violência vinda do Estado, né? E isso em diversas frentes. Isso já é um dos motivos que ajuda a fazer com que esses pais muitas vezes não estejam presentes, né? Porque muitos estão encarcerados, muitos estão numa situação de risco. Um outro motivo também é o cuidado, né? Assassinato, o genocídio da juventude, dos homens negros em geral. E um outro motivo também é essa questão do cuidado. Quem não cuida de si mesmo, não aprendeu
a cuidar de si mesmo, não foi cuidado muitas vezes, não sabe como cuidar, né? Esse aprendizado vem do exemplo. Então, o exemplo negativo, no caso da reportagem, é muito interessante. Quando ele percebeu a ausência do pai, ele falou, bom, esse é um exemplo que eu não quero seguir. Então, a partir daí, eu vou ter uma paternidade ativa e criar um outro modelo de relação com as minhas filhas. Então, esses modelos são muito importantes para a gente começar não só a desconstruir uma imagem desse homem negro que é ausente, mas também para poder ter um espaço para construir outras formas de ser pai, né? De trabalhar com a paternidade e de uma paternidade ativa e responsável. Então, acho que é muito interessante essa conversa. Bastante, né, Pedro? E essa paternidade ativa e responsável, ela pode surgir a partir de grupos de conversa, de afeto entre homens, né? Como esses grupos são importantes, é uma fala que a gente viu ali na reportagem, né? Sim, eu vejo como fundamental esses grupos, né? Para que a gente possa entender essas faltas, né? E falar um pouco sobre isso. De verbalizar ajuda muito, né? Da gente entender onde que tá as déficits, né? Porque não tem manual, né? Ninguém é ensinado a ser pais, né? A ser mães, a gente vai descobrindo isso na vida. A vida ensina, né? Acho que eu sou filho de mãe solteira, né? Por exemplo, a minha mãe foi minha mãe e meu pai, né? Com ela, eu entendo que é onde a minha paternidade se desenha, né? Porque é esse exemplo que eu tenho, né? E pensar sobre isso, né? Que a gente não tem manual, né? E como que a gente vai desenvolvendo esses afetos a partir desses lugares de falta, traz pra gente essa responsabilidade de olhar, né? Claro que tem toda uma questão social, né? E de estrutura, e como que o Estado, né? Olha para nós, homens pretos, né? Homens pretos e homens trans também, né? Inclusive, a gente poder pensar hoje que a gente tem homens trans, né? Gestando. Então, da gente poder pensar o quanto isso é importante pra gente pensar a mudança na política, cuidar de saúde, né? Porque a gente precisa se preparar para receber e pensar que esse afeto, ele precisa acontecer a partir do momento que a gente começa a olhar para o outro e entender a nossa responsabilidade. Ainda há profissões que são estigmatizadas como se fossem apropriadas apenas para homens ou para mulheres. Na indústria da beleza, por exemplo, há tendência de muita gente associar as atividades exclusivamente à mão de obra feminina. Mas sempre há alguém que derruba esses estereótipos. E a gente foi conversar com o JP Freitas, que atua há mais de 20 anos como cabeleireiro. Respeitem meus cabelos brancos. Eu comecei assim, ó, cortar cabelo no quintal da minha mãe, através do meu próprio cabelo. Para decidir estudar cabelo, que foi onde minha história começa, que não tinha nada a ver com cabeleireiro. A galera perguntou assim, mas por que cabelo? Eu falei, cara, não sei. Vi um amigo meu, que é amigo meu até hoje, e aí ele falou, vamos estudar cabelo. Eu falei, eu não quero ser cabeleireiro não, velho, não quero ser. Ele, vamos, não quero. E aí ele foi estudar, até que eu vi ele um dia, depois que ele começou a estudar, ele começou a estagiar no salão, e eu vi ele um dia no programa Dia de Princesa na Record, que era a época do Netinho de Paula. Então eu fui estudar o cabelo, não para ser cabeleireiro, fui para aparecer na TV com meu amigo. Meu maior público hoje é mulheres negras, tá? Cabelos crespos e cacheados. Esse é meu maior público hoje. A escola que eu me formei era Negritude Fashion Hair, o nome da escola. Então eu atendia mais o povo negro, que assim, ó, na época não tava nesse auge hoje, ter cabelo volumoso, cabelo natural. Na época era muito relaxamento, alisamento no negro. E eu sei que a galera me procura hoje, procura o meu salão, exatamente por esse resgate de identidade que foi perdido. Com todo respeito, podemos trocar uns beijos do jeito carioca. A minha turma era no auge do machismo. E meus amigos foram descobrir que eu tava fazendo um curso de cabeleireiro depois de muito tempo. Porque eu não queria falar que eu tava fazendo um curso de cabeleireiro, mexendo com boneca na escola. Por que que eu decidi cuidar de cabelos crespos, cacheados e ondulados? A primeira pergunta já veio comigo, né, cara? Já veio comigo, porque assim, ó, é o que eu tava te falando, assim, ó. Cabelo não é só um cabelo. Acho que o maior motivo, cara, é fazer essa pessoa voltar a sorrir. O maior motivo é fazer essa pessoa voltar a sorrir. Através do meu trabalho, do que eu desenvolvo. Acho que tem muita gente que perdeu essa identidade, perdeu a autoestima, às vezes nem teve autoestima, e através do meu trabalho hoje, fazer essa pessoa voltar a sorrir é muito gratificante.
É isso aí, eu também cortei meu cabelo lá no JP e o Estação Livre vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí. Estação Livre de volta, recebendo Vini Rodrigues e Pedro Pires. A imagem da mulher e do homem negro como objeto foi construída no processo de escravização. Ela se mostra através de diferentes estereótipos e um deles é a hipersexualização dos corpos. O ator Taiguara Nazaré e o psicólogo Everton Mendes conversaram com a gente sobre como essa objetificação acaba desumanizando os homens negros e propaga uma imagem de potência sexual sem sentimentos e sem afeto. Mãe, almochei, fiz um samba em Paris só pra te ver dançar. Meu primeiro trabalho na teledramaturgia no Brasil foi incrível. A presença de Anitta, fez 20 anos a minissérie. Muito agressivo ver, né, o corpo preto exposto, assim, muito desejado, mas também rejeitado do outro lado, assim, eu te quero na cama ali, né? Eu não quero te assumir. Virilidade, potência sexual, força. Homens negros que não estão enquadrados nesse lugar, muitas vezes são vistos enquanto um fracasso. O estereótipo do negão é esse, né? É o cara potente sexual, é o cara que sabe sambar, é o cara que é visto enquanto malandro. Né? Tudo isso leva o homem negro, né, para esse lugar de objeto. Tantas dores que eu tentei esconder, queria tudo, me disseram isso não é pra você. Julgamentos nos fizeram perder. A objetificação de corpos negros, ela deriva do processo de escravização. Quando a gente pensa, né, que pessoas pretas chegaram ao Brasil enquanto mercadoria, a gente entende mercadoria enquanto um objeto. Essas pessoas não eram vistas enquanto seres humanos, essas pessoas eram avaliadas, né, no momento da venda. E disso a gente já percebe essa tratativa enquanto objeto. Verdades difíceis de lidar são as que doem mais. Muitas vezes ele não tem o direito de se apresentar enquanto uma pessoa. O que vai ser visto primeiro vai ser o corpo dele. Então não são todos os corpos pretos que são hipersexualizados. São mais os que estão dentro daquele padrão do negrão. Foram 25 anos pra eu me achar lindo. Sempre tive o mesmo rosto. A moda aqui mudou de gosto. Às vezes eu não tava legal. Daí eu tava num momento ali de compartilhar, que tava triste, tava sentindo isso. Daí a mina me manda uma foto minha de Exu. Ó, Thay, é esse Thay que a gente gosta. Esse poder, não esse Thay que fala que tá mal, que tá triste. Eu falei, nossa, isso aconteceu algumas vezes, de mulheres, assim, meio que quando verem eu falar de sentimento, tal, de se decepcionar. Porque estavam esperando o tempo inteiro só aquela potência, só a pegada, só aquilo. Não sinto pela metade, baby, eu exagero que tá mal, mas não quer saber o que eu sinto. Eu fiz uma live que eu tive uma depressão ano passado e fiquei fora um ano das redes sociais, voltei esse ano falando disso também, do homem, como lida com a doença, né, mental hoje, psiquiátrica, que os caras, não falo disso pra ninguém. Eu fiz essa live, contei o que tinha acontecido comigo, o que eu passei, a minha recuperação, qual foi o meu processo de cura, os caminhos de cura, acolher dor. E os caras começaram a me escrever, ô irmão, tá obrigado, velho. Você falou isso aí, vou procurar ajuda. Porque ninguém sabe os espinhos que tem no meu travesseiro. É esse lugar. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. Que roubaram de mim. Quando a gente olha para uma perspectiva da hipersexualização, a pessoa deixa de ter essa possibilidade de troca. Então, quando a gente pensa em afeto, a gente pensa no carinho que rola ali, a gente pensa na preocupação, a gente pensa numa possível continuidade ou não. E tem muitas relações, né, com pessoas pretas que isso não acontece. Muitas vezes porque a pessoa, ela acredita que a simples relação sexual pode ser uma troca afetiva, mas nem sempre é, né? O afeto ele vai para além. Eu acho que é isso, gente. Não sei, queira entender o mundo, os tempos são outros. Só o amor constrói, mano.
Cantando sobre o que acontece, vejo que poucos mudaram. Quantas vezes você já foi amado? Cantar sobre amar talvez seja mais revolucionário. Pedro, e aí? Se você não é o negão de tirar o chapéu, lembrei da Alcione, né? Se você não é esse negão, se você não tem esse corpo malhado, desejado, se você não é esse símbolo, quem é esse homem, esse outro homem negro na sociedade? Ele é visto como, né, o bandido, né, o que não pode constituir família, né? Isso é muito interessante, a gente poder pensar como que a gente vai construindo esses estereótipos, né? Que quando, assim como o Taiguara trouxe na entrevista, né? De quando traz, né, a sua afetividade ou o seu lado mais sensível, não é bem recebido, né? Ao mesmo tempo que a gente, enquanto sociedade, vai dizendo que a gente gostaria de ter masculinidades que fossem mais sensíveis e que fossem mais acolhedora e que falasse, né, de afeto e que demonstrasse, né, afeto, quando a gente tem também, quando isso aparece, principalmente quando a gente está falando da masculinidade negra, não é bem-vindo, né? Porque, assim como ele disse, é esperado que esse homem preto esteja o tempo todo ali performando, né? Uma força, uma virilidade. Potente. Então, né, qualquer outra coisa que não seja isso não é bem-vindo, né? E aí a gente passa a não existir, né? Passa a nem ser visto na sociedade, né? Quando está nesse lugar, ainda é olhado pelo menos o corpo, né? Mas fora disso, a gente nem existe, né? Não é olhado nem o corpo, né? Posso me intrometer um pouquinho na... Você deve. Não, acho que eu vou fazer um pouquinho... Não advogado do diabo exatamente, mas é porque tem uma questão que me pega muito, pensando, né, nesse universo masculino, que é muitos homens falam sobre essa questão da hipersexualização do corpo e eles sempre apontam para o outro ou a outra, né? Porque eu tô também saindo de uma chave das mulheres, mas também de homens que se relacionam com homens, né? Mas apontam para o outro esse olhar hipersexualizado sem fazer o cálculo que vai mostrar que esses homens também se beneficiam com essa hipersexualização. Então, muitas vezes, eles colocam ela num lugar positivo, né? Então, antes, né, na minha perspectiva, de você dizer, o outro me hipersexualiza, o quanto você também não assume a hipersexualização para você, porque você tem ganhos com isso. E esses ganhos podem ser diversos, né? Você usar o corpo, usar a imagem, né, para, enfim, se relacionar com mais pessoas, ter mais companheiros, parceiros, parceiras, para conseguir trabalho ou não, enfim, tem uma série de coisas que você pode... Passabilidade. E isso é uma problemática que aparece muito pouco, porque a gente também tem uma tendência a depositar, né, no outro a culpa por uma construção de uma imagem nossa, imagem que né? nós mesmos estamos construindo muitas vezes. Então, acho que é um cuidado que a gente tem que ter também para não ficar só o outro e pensar para dentro, né? Pedro, eu queria voltar ali no Taiguara na questão da depressão, porque os homens negros, eles são hoje no Brasil as principais vítimas de suicídio. Existe aí uma idade entre 19 e 35 anos, uma incidência 45% maior entre os homens negros de suicídio do que dos homens brancos. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão de saúde mental e os homens negros? Sim, a depressão é reflexo justamente dessa construção social que a gente tem, né, voltada para nós, pessoas pretas, né? Assim como na masculinidade cis o número é alto, na transmasculinidade também é altíssimo, né? O número de suicídio. Talvez até maior, né? Exatamente. Se fizer esse recorte. Eu não sei se aqui no Brasil a gente tem feito pesquisas que façam esse recorte. Então, não temos. Infelizmente, a gente não tem. O que a gente tem é das pessoas ao nosso redor, né? Que faz parte dos nossos grupos, que a gente vai perdendo ano a ano, né? E justamente os impactos de não pensar sobre essa masculinidade, né? Então, de como ela é construída fora e como que a gente vai vivenciando ela no nosso corpo, vai dando esses reflexos, né? E vai falando dessa saúde mental mais comprometida, né? Porque se a gente for pensar que quando a gente vai se embotando, né? E vai guardando os sentimentos, os afetos pra gente, a gente não expressa, para algum lugar ele vai, né? E a gente não tem isso, a gente não encontra isso entre os grupos, né? Principalmente na masculinidade, né? A gente não tem isso entre os amigos, entre os companheiros, e a gente fica sem espaço para poder falar sobre. Total, né? O Taiguara mesmo fala, né? Comecei a comentar com algumas pessoas, falou, você tá louco, nunca falaria isso para alguém. Sim, exatamente. Porque é como se fosse
como se isso diminuísse, né, essa masculinidade. Então, assim, a gente não pode falar que a gente sofre, né, ou que a gente não tá bem, né? Pelo contrário, a gente sempre tem que estar bem. Mas o quanto isso acaba colocando a gente nesses lugares, né? Então, da gente poder pensar, por que os homens suicidam mais, os homens, do que as mulheres, por exemplo, né? A mulher não tem essa possibilidade, né, de deixar de ser mãe, por exemplo, de deixar os filhos. Isso sempre passa, né? Então, como que ela vai abandonar esse mundo e largar essas pessoas que dependem dela, seja as mães, enfim. A masculinidade, ela tá fora disso, né? Então, por isso que eu entendo que é urgente a gente poder falar sobre isso e de trazer esse olhar de cuidado pra gente, para que a gente possa começar a construir, né, uma sociedade mais saudável e com um cuidado emocional também tão importante, né? Para que a gente possa começar também a olhar pra gente de um outro lugar que não seja só esse. Que seja ou hipersexualizado, né, e usar isso, né, como o Vini trouxe, né, a nosso favor, porque no fim é uma armadilha, né? Porque a gente que se dá mal Ótima nisso. palavra. Exatamente, né? Assim como a gente for pensar também a passabilidade, né, dos transmasculinos também é uma armadilha, né? Porque isso não garante que a sociedade vai nos respeitar Que ele e nos será acolher. reconhecido Exatamente. como um ser humano, né? Exatamente. Prestes a completar 3 décadas de carreira, o rapper, ator, cineasta e escritor MV Bill, amo MV Bill, acaba de lançar o livro A Vida Me Ensinou a Caminhar, com crônicas sobre a trajetória dessa voz que é uma das protagonistas da história do rap e dos movimentos sociais aqui no Brasil. Eu já não quero saber. Ele completa 30 anos de carreira no que vem. 12 discos gravados, um dos fundadores da CUFA, Central Única das Favelas, e o cara brabo acaba de lançar isso aqui, ó. MV Bill, A Vida Me Ensinou a Caminhar. Que prazer, obrigada. Pô, prazer meu, Cris. Satisfação total. Tamo junto. Fala pra mim, já começa me dizendo o que você estava sentindo, quem que era o Bill na hora que você começou a escrever seu livro de memórias? Era o Bill pandêmico. Tinha acabado de entrar na pandemia, ou como você mesmo falou, tipo, eu já tinha a ideia anterior, mas se eu escrevesse antes da pandemia, era um outro livro. O que eu senti é que você tá muito generoso. Você é essa figura desse feio e esperto com cara de mal, você se deixou vulnerável aqui. Acho que também já passou também do tempo também, né, cara, da cara feia, da cara de mal. Acho que no início eu precisava desses componentes para impor o que eu queria, sabe, para impor o respeito que eu precisava ter. Hoje a gente vê jovens, eu fico orgulhoso quando eu vejo jovens pretos que estão começando agora no rap e não precisam, sabe, nem fazer cara feia porque já conseguiram beber dessa fonte de respeito que os mais velhos vieram trazendo pra cena, né? Discutindo a relação, me explicando. Tô bolada. Sempre dá estresse. Sempre dá. Mas eu não fujo. E eu quero falar da geração futura, que eu vou falar futuro, que é pra eu não deixar ranço nessa entrevista. O pessoal só vai descobrir essa questão do futuro a futuro se ler o livro, entendeu? Mas eu quero falar desse menino que escreveu isso aqui, ó. Todo mundo tá cansado de saber que um futuro melhor só depende de você. Nós somos garotos do Rio de Janeiro, fazer rap nesse estilo aqui, somos os primeiros. Não adianta ficar criticando, geração futuro tá chegando. Futuro chegou, Bill. O que fica? Primeiro que, quando a gente fez o grupo, né, Geração Futura, pô, todo mundo jovem, né, cara? Geração Futura, somos jovens, somos fortes, invencíveis. Cheio de sonhos. Cheio de sonhos. Cheio de vontade, até o Mensageiro da Verdade que eu carregava no meu nome também. Acho que era uma coisa muito adolescente, muito jovem, muito infantil. E daquele... Esse Bill aí que você deu, que era o Rato Bill, acho que se ele pudesse dizer alguma coisa pra mim, seria... Continua. Agora, o daqui, o Bill de hoje, se pudesse mandar uma mensagem pra esse Bill aí, eu diria obrigado. Mas o que eu quero saber é se você faz ideia do quanto o Bill sai dessa pessoa física aqui, do Alex, e impacta a vida de milhares de pessoas ao longo desses 30 anos? Às vezes um pouco, às vezes eu acho que não. Mas às vezes também não é bom ter muito essa noção pra isso não virar um fardo, sabe? Eu sei da minha responsabilidade,
Mas eu não queria que isso virasse um peso, sabe? Eu queria que continuasse sendo uma coisa prazerosa. Tipo, estive em Salvador há pouco tempo, foi o primeiro evento que eu fiz fora do Rio de Janeiro, né? Foi em Salvador, que era uma feira literária. E aí vim pessoas dizendo pra mim a mesma coisa que você acabou de dizer. Cara, você me ajudou a criar meu filho com as suas letras, com as suas ideias, com as suas entrevistas, com os seus posicionamentos. E quando a gente não faz pensando, sabe, em tudo isso. Por mais que a gente pense coletivo. Ou quando tem esse feedback é muito bacana, mas eu prefiro não pensar tanto nisso, né? Eu só quero saber por que você tá gritando, chamando a atenção de quem passa me envergonhando. Eu fico pensando em Estilo Vagabundo, que acho que esse é o grande sucesso, né? Esse é o meu case, Já é o seu case sucesso, minha casa né? de Já tá papel. na 5ª edição. É minha Casa de Papel. Virou uma série. Série. Já é uma série. Você e Camila, sua irmã, Camila CDD. CDD, maravilhosa também no hip hop, tem um estilo muito dela, muito próprio, assim como você também de cantar. E eu preciso te confessar que a primeira vez que eu vi Estilo Vagabundo, eu que era uma admiradora sua, falava, mano, não pode ser, esse cara é o Bill. Porque é difícil desassociar quem canta da imagem. E é uma música, são 5 músicas, uma sequência que fala muito de masculinidade, Bill. O que você pensou ali no momento que você escreveu? A sua proposta era realmente discutir esse papel do homem negro na sociedade brasileira? Pô, do homem em geral, né? Porque essa é uma identificação de casais de tudo quanto é jeito, até casais de classes, de raças diferentes, até de nacionalidades diferentes, já mostraram identificação com esse som. Tipo, vamos fazer uma música como essa, acho que ela não caia para esse lado feião do machismo. Deixa ele aparecer, mas deixa a mulher vencer no final. Pô, isso pra mim foi maneiro porque mais mulheres passaram aí nos nossos shows. Caraca, as meninas começaram a cantar a parte da Camila junto com ela. Virou sucesso no TikTok. Virou sucesso no TikTok. E começaram a admirar muito minha irmã Camila, né? Não queira ser inocente, você não é criança. Se elas estão com intimidade é que você deu confiança. Você imaginou que a gente chegaria nessa situação que a gente chegou hoje no Brasil? Cara, a gente passou pelo pior momento com a pior gestão. Então, acho que o resultado não poderia ser diferente. O que me trouxe um pouco, só um pouquinho, de esperança é que a pandemia, ela deixou exposta, né, as nossas feridas. E muita gente que não se liga em política passou a perceber a importância da política nas nossas vidas. Que é ela que rege tudo que a gente faz, tudo que a gente quer e o que a gente não tem também. Eu acho que com essa consciência ou essa noção maior, eu acho que as pessoas tendem a votar melhor. Afinal de contas, os próximos 4 anos são mais importantes ainda. Tão grave quanto a pandemia são os próximos 4 anos, que são os anos de retomada, né? Cara, e que a gente possa estar sempre te acompanhando nesses caminhos. Você é muito sempre, bravo, obrigada. Sempre. Obrigada por essa conversa, sempre. MV Bill, a vida me ensinou a caminhar. A gente vai para mais um intervalo e volta já já. Estação Livre de volta falando de masculinidade. E reconhecer que está doente e procurar atendimento médico ainda é tabu para muitos homens. Essa é uma das complicações da masculinidade tóxica, que define regras que no dia a dia só atrapalham. Mas o que faz alguém negligenciar a própria saúde? É natural, não pega nada. Não abre o olho, irmão, que é morte te arrasta. E foi assim que eu vi os meus heróis sucumbir. Pra mim, no médico, eu tinha que estar mal. Mal mesmo. Tanto que quando eu fui, mesmo com dor de cabeça, já 2 dias, foi que eu tava no extremo. Eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu não aguento mais. Eu tô com uma dor de cabeça muito forte. Mas parecia que tinha uns negócios entrando assim na cabeça, assim, atravessando. Existe essa cultura, este estereótipo de que o homem precisa ser forte. E você estar doente ou você procurar o médico pode culturalmente significar algum sinal de fraqueza. E aí o homem escolhe ou opta por deixar esse cuidado de saúde mais para frente, geralmente já quando ele está com sintomas muito evidentes ou sintomas que o impedem de fazer as atividades diárias, atividades laborativas. Com 41 anos, eu
sofri o meu primeiro AVC. O AVC que eu tive, ele foi um AVC hemorrágico, né? Tanto que o médico, ele explanou para mim, falou assim, geralmente a pessoa que tem esse AVC, ou ela fica cheia de sequelas, ou ela não... dificilmente sobra, né? Pra contar a história, eu fiquei assustado, né? Os dados de pesquisa que mostram esse cuidado menor da saúde do homem, principalmente comparado à mulher, esses são dados mundiais. E vem muito da nossa sociedade patriarcal. Quando a gente fala de homens negros, este estereótipo ele é ainda mais forte. Esse estereótipo do homem negro ligado à virilidade, ligado à força, à resistência. Este estereótipo ainda é mais forte quando eu comparo com o homem branco. A maior carga de doenças são dos determinantes sociais de saúde. E a determinação social de saúde passa por muitas coisas. Quando eu comparo o homem negro com o homem branco, o homem negro ele tem mais trabalho informal, ele tem mais desemprego, ele tem menor renda, condições de moradia pior, está mais suscetível à morte violenta. Então, é esperado dentro da nossa realidade social que o homem branco realmente viva mais que o homem negro. E essa diferença de sobrevida, ela existe e existe claramente. O homem negro, ele tem mais dificuldade de acesso, então quando eu vou recorrer ao SUS, ele precisa ficar em fila para conseguir para marcar um exame, ele precisa ficar em fila para conseguir fazer o exame, ele precisa ficar em fila para conseguir fazer o atendimento médico. O médico falou, né? Quando eu saí, a primeira coisa que ele falou, ó, você vai sair, a gente vai te dar alta. Você vai ter que mudar a sua alimentação, fazer exercícios físicos, porque ficou uma má formação do lado esquerdo e essa má formação, ela pode acarretar outro AVC. Então você tem que cuidar muito da sua saúde. E hoje eu tô nessa pegada, né? E hoje, se eu tô aqui falando, conversando, me movimentando, é porque o trabalho me proporcionou isso. Eu voltei a trabalhar, só que uma das coisas que eu não voltei a fazer é aquilo que eu mais gosto, né, de fazer na vida, que é rap, que é cantar. Porque eu fiquei sem sequelas físicas, mas cognitivas, né? A parte cognitiva mudou muito, né? Eu não consigo seguir ritmo, seguir tempo, né? De batida, o BPM, né? E isso me fez parar de cantar rap por enquanto. Mas me aguardem que eu volto. Tá pensando o quê? Tá achando que a coisa aqui tá complicada e você vai se perder? Tem as sequelas visíveis e as sequelas invisíveis que eu falo, né? Que eu tô sofrendo muito sequelas invisíveis. E a dificuldade que a gente tem em encontrar profissionais que tratem disso. Salvem-se, cuidem-se, se cuidem, não vacila. Qualquer dorzinha, vá no médico. Pedro, a gente viu aí na reportagem, o Dr. Júlio trouxe várias questões que fazem com que o homem negro se afaste dos cuidados da própria saúde, mas é muito importante que a gente fale que a maioria da população brasileira, ela utiliza o sistema público para poder procurar os cuidados de saúde. Quando a gente fala do homem cisgênero, do homem negro cisgênero, a gente já está falando de um sistema com muitas falhas e com muitas barreiras no atendimento desse homem. Quando a gente vai para a questão trans, a gente está falando de um sistema, muitas vezes, que nem sequer foi construído, é isso mesmo? Sim, é muito precário, né, em vários sentidos. Mas ainda assim a gente tem um desamparo muito grande, né? Se a gente for pensar que aqui em São Paulo, né, que é uma região enorme, né, a gente tem 2 centros que fazem atendimento a pessoas trans, por exemplo, né? E atende gente de São Paulo inteira e muitas vezes do Brasil todo, né? Então, para fazer atendimento ambulatorial, né, passando um endocrinologista, psicólogo, psiquiatra, para fazer cirurgias, né? Então, assim, a gente ainda tem um sistema público que não é pensado a saúde, né, das masculinidades, né? Porque, como eu havia dito no início, né, esse mundo que a gente vive, ele é pensado e produzido para pessoas brancas, né? Então, quem tem acesso tem, né, os lugares, né? E você não precisa esperar numa fila para você passar com um especialista, mas quando é o contrário, a gente fica muito tempo esperando, né? E quando a gente consegue, inclusive, passar, né, com esses especialistas, né? E muitas vezes a gente, quando chega lá,
a gente está disposto a uma nova violência, que é aquela consulta de poucos minutos, um médico que não toca no paciente, né? São vários os entraves que dificultam muito. Vini, ali no começo da reportagem, quando eu chamei essa reportagem, eu trouxe o termo masculinidade tóxica. Mas eu ainda tenho muitas reservas com esse termo. Queria te ouvir sobre isso. Eu também tenho reservas em relação a esse termo, até porque, claro, ainda é uma ideia, um conceito, um termo que está sendo construído na nossa vida social, mas eu acho que ele é um termo que tende a criminalizar, né? A colocar nesse lugar que hoje é muito comum do cancelamento, e aí você coloca a masculinidade inteira no cancelamento. Então eu prefiro, até eu acho que por uma questão teórica, eu prefiro o termo masculinidade hegemônica, que vem de uma socióloga australiana, Raewyn Connell, e eu acho que masculinidade hegemônica dá mais conta de você entender que há um modelo de masculinidade. Há esse modelo hegemônico ao qual todos os homens tentam se espelhar, mesmo sabendo que é um modelo impossível e violento ao mesmo tempo. Muito violento. Impossível porque ninguém vai alcançar e violento porque ele gera violência, mas que ele é um modelo e não uma toxicidade, difícil falar toxicidade, mas não é uma toxicidade, porque assim, se a gente for colocar a partir dessa perspectiva do que é tóxico, a gente pode ser tóxico nas nossas relações, independente do gênero, independente da raça, independente dos recortes sociais. A gente pode ter posturas tóxicas na vida. Então, eu acho que masculinidade tóxica, eu sei que ainda está sendo debatido, não há um consenso, mas eu procuro nesse momento evitar, Cris. Então, concordo com você, também tenho ressalvas. E aqui no Estação Livre, a gente sempre vai às ruas para poder descobrir o que as pessoas pensam sobre o assunto do dia, que hoje é machismo, e a gente quer saber o que o pessoal tem a falar sobre o papel do homem na sociedade. A gente ainda tem muitos desafios a vencer sobre o machismo, porque é algo muito enraizado. Eu acho que ocorre o machismo muito velado ainda, porque eu conheço mulheres que tiveram um ultimato do marido assim, ó, ou você larga sua carreira ou eu te largo. Hoje, se você falar uma coisa errada, você é penalizado, então diminuiu por conta disso. Mas se você vê no interior, o barato continua machista ainda, tá ligado? O papel do homem, eu acho que na minha concepção, é proteger a mulher, é sempre estar do lado da mulher, é ser companheiro. Tem que parar com isso de só homem consegue, que mulher fraca, mulher frágil, não. Cada pessoa, se a pessoa tem a sua força, tem a sua capacidade de conseguir chegar onde ela quiser. Eu acho que ainda dominando praticamente o mundo é as mulheres, né? Eu acho que o papel do homem é entender o seu lugar de privilégio, entender a história de opressão que ele colocou no mundo e tentar construir um lugar melhor para as gerações presentes e futuras. E depois do intervalo, eu converso um pouco mais com o Vini Rodrigues e com o Pedro Pires. Até já! E a maneira que eu trato a masculinidade das minhas obras, ela parte essencialmente do verbo construir. Como trabalhador da cultura, é minha obrigação desenvolver imagens que funcionam como uma espécie de contranarrativa para a figuração recorrente que é a branquitude, né, que a cultura brasileira nos traz quando olha para um homem preto, quando olha para um homem periférico. A ginga, né, dessa roda de capoeira é subverter sempre esses estereótipos. Onde existe a violência, pode ter a produção de uma imagem de coragem e de afetividade. Onde existe a relação do medo, a gente muda para uma relação de acolhimento e de construção. Onde existe a figuração do criminoso, a gente traz como a figuração da mente criativa e da potência. Estação Livre de volta, recebendo aqui o Vini Rodrigues e o Pedro Pires. E os papéis associados aos homens brasileiros são heranças da estrutura patriarcal. Só é possível pensar na quebra dessas construções com mudança de hábitos e paradigmas.
A gente vai mostrar agora 2 homens que não se acomodam nessa condição imposta pela sociedade. Minha rotina com as crianças basicamente inicia por volta de umas 7 horas após a saída da minha esposa para trabalhar. Aí eu brinco com eles, para ter esse momento também de troca, de conversa. E depois eu arrumo para ir pra escola. Aí faço café, deixo algumas coisas arrumadas para almoço, se tiver que lavar alguma roupa ou pôr para secar, enfim, deixar a casa organizada. Acho que o desafio é dar conta de tudo, mas a gente consegue. É que é uma correria tremenda entre arrumar a casa, organizar a casa. Um quer brincar, o outro quer comer e chora e fica pra cá. É dar conta que aí as coisas do trabalho já estão te chamando, já tem WhatsApp, e-mail já batendo, ligação. O lado positivo maior é essa troca com eles, essa participação do desenvolvimento deles, é estar com eles integralmente, né? Nesse tempo, estando com eles, conhecendo mais, a gente se estreitando mais em relacionamento. É uma missão dos dois, né? Então eu me sinto gratificante por poder contribuir, colaborar e ter essa missão junto, não só dos afazeres em casa, mas também na criação presente das crianças. Ainda tem o lance a mulher faz isso, isso e isso, principalmente os afazeres de casa, né? Onde quebra muito, pega muito. Não, porque a mulher tem que arrumar a casa, a mulher tem que fazer a comida, a mulher tem que limpar a roupa, tem que cuidar das crianças, cuidar do marido, trabalha fora. E aí a gente começa a colocar o homem só trabalhar fora, é o provedor de casa. Ainda há essa situação, mas não existe aqui não, nem pode existir na verdade. Tem pouco homem na educação infantil porque é um quadro que se reverte, né? Tipo, você vê que no ensino fundamental, no ensino médio e nas universidades tem muito homem, né? É uma estruturação do machismo da nossa sociedade, né? Tem uma coisa de desvalorização da função. Tem muita gente que desvaloriza quando você trabalha na educação infantil, porque não vê como um educador. Você é visto muito como o cuidar, né? Ah, tá cuidando. Tem uma discriminação com a educação infantil, porque acha que é só cuidar e não educar. E na verdade é educar também. O cuidar e o educar vêm juntos. Quando fala assim, você é pedagogo? Sou. Com que idade você trabalha? Aí eu falo, eu trabalho com grupo 3. Aí todo mundo fala, não, mas como assim? Você sabe trocar fralda? Você troca fralda? Você faz isso? Uma coisa que eu acho muito bom de ser professor no Brasil hoje, é muito bom participar do processo de conquista de cada um dos seus alunos. Então acho que um dos problemas da educação é essa desvalorizar o fato de ser professor, né? Em muitos lugares acontece essa coisa de vai ser professor, vai passar fome, coitado e tal. Mas eu acho que deveriam ver essa coisa, esse jogo tinha que virar, assim, sabe? Ter uma maior valorização financeira mesmo, falando para os professores, para essa categoria de educadores e professores, sabe? A vitória do seu lado é uma escolha. A vitória do seu lado é uma escolha. Vini, quando a gente está falando principalmente da família, esse termo talvez inversão de papéis não caiba tanto, porque cuidados com o filho e a execução de tarefas que são necessárias para a nossa existência, como cuidar da casa, lavar roupa, lavar louça, deve caber a todo mundo. Mas me parece que, principalmente aqui nas grandes cidades, os homens estão mais dispostos a ocupar esse papel, né? Você acredita que isso se deve ao quê? A gente está falando mais sobre isso? Será que isso é um resquício das discussões feministas? Onde é que a gente chega? Nossa, perfeita a sua pergunta, Cris. E eu costumo dizer que eu não gosto do termo inversão de papéis, eu prefiro dissolução de papéis, porque eu acho que todos os papéis são de todos, né? Não existe papel, que é a ideia do papel de gênero, né? Papel masculino, papel feminino, e na verdade os papéis são de todos nós. O cuidado que sobrecarrega as mulheres, na verdade, é um cuidado que é para todos. Todos nós temos que cuidar e ser cuidados. E eu acho que sim, há uma influência muito forte do debate feminista, até porque a discussão sobre masculinidades, ela nasce dentro do feminismo.
A gente não pode esquecer de resgatar essa história. São as mulheres falando sobre as questões das mulheres e as violências que atravessavam as suas existências que faz com que os homens comecem a ter que se posicionar nesse tabuleiro. Então, as primeiras produções que a gente tem sobre masculinidades, questões da saúde do homem, elas partem de mulheres. Então, eu vejo com muitos bons olhos e com olhos muito esperançosos, né, essas mudanças que têm ocorrido na sociedade e esses homens que têm assumido esses papéis que não são esperados para eles, justamente por quê? Porque hoje há uma abertura muito maior para se falar sobre isso. Eu espero que esse tema, né, esse debate contamine cada vez mais pessoas, porque ele ainda é restrito em certas classes, certas regiões, mas eu sou bem esperançoso e tenho visto com bons olhos o que tem acontecido. O Vini falou justamente da ideia de que isso se espalhe, de que contamine várias pessoas. Você, psicólogo, tem muitos pacientes. É um assunto presente na terapia, no divã, com seus pacientes, Pedro? É um assunto que chega bastante, né? Principalmente porque vem a partir de reclamações das companheiras, né? E é um desafio a gente poder pensar e se reconhecer nesse lugar, né? De machismo, porque muitas vezes a gente consegue identificar alguns lugares, mas é difícil de reconhecer em outros, se reconhecer em outros. Então é sempre um exercício, né, de olhar, de elaborar, de remontar essa história, acho que de fazer esse resgate, né, que o Vini traz, de entender da onde que vem e como que a gente começa a se apropriar mais disso a partir desse lugar de responsabilidade, trazendo pra gente a responsabilidade de pensar sobre essa masculinidade e meio que tirar essa carga mental, né, das mulheres, porque sempre fica, né, a elas, né, esse peso. Eu quero agradecer vocês. Obrigada, Vini. Obrigado, Cris. Foi ótimo. Adorei. Ai, que bom. Obrigada, Pedro. Obrigada, Cris. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. O Estação Livre de hoje vai ficando por aqui. Esse programa de hoje é uma luta para que a gente tenha uma sociedade melhor e mulheres livres e salvas. Na semana que vem tem mais. Acompanhe a gente sempre nas redes sociais, você vê e revê o programa que você mais gosta, reveja todos. E semana que vem eu tô de volta. Até mais! Ser ator é matar um leão por dia. Ser um ator afro-brasileiro é matar 2 leões por dia no dente.